Lucian é o primeiro a conseguir passar de sua forma humana para lobo, até mesmo conseguindo controlar essa transformação para usos mais estratégicos. Ele tem um grande papel em 2 filmes, primeiro como antagonista e no terceiro como seu protagonista. Ele pode ser considerado o responsável por muitos dos acontecimentos dos filmes, ou pelo menos o evento inicial que desencadeou boa parte da história. Talvez, se não fosse pela existência do Lycan, o mundo de Anjos da Noite poderia ser algo muito diferente. Em torno de 1200, um lobisomem deu à luz a um ser humano. As circunstâncias foram perfeitas para os vampiros, principalmente para Victor, que fez a decisão final de não terminar com a vida dele, alguns momentos depois de seu nascimento, e ao fazê-lo, mudou tudo e colocou em curso seu destino, assim como o de todas as suas filhas, 2 delas que não tinham nem nascido ainda. Antes de Lucian, nenhum lobisomem tinha a capacidade de reverter para sua forma humana, o que os colocava como nada mais do que grandes animais com superpoderes. Formas menores de seu criador, William. Ainda assim, eles conseguiam ter algum tipo de socialização, demonstrando que andavam em bandos e se reproduziam entre eles. Só que precisavam buscar por comida entre os humanos, o que causava conflito, e os vampiros ofereciam seus serviços para proteger os mortais, que colocava as criaturas da noite no topo da sociedade e na cadeia alimentar. Ele marca a existência de um novo tipo de criatura, os Lycans, que seria uma variação dos lobisomens. Ainda que se possa utilizar o nome para descrever ambas as espécies, aparentemente essa divisão é feita para entender melhor a diferença entre as 2 espécies. Ainda que a participação de lobisomens puros são muito mais raros fora do terceiro filme. Nascido em um castelo dos vampiros sob a guarda e reinado dos mesmos, Lucian foi um servo deles por muitos séculos, como muitos outros na mesma situação que a dele. Percebeu o mundo sendo daquele jeito e não tendo outras opções, apenas os seus grilhões e seus mestres como parte de sua vida. O tratamento dos vampiros para com os lobisomens sempre foi com animais, ou pior, essa raiva possivelmente vinda de Victor, que tem um grande controle de como os vampiros pensavam devido à sua autoridade e manipulação. E com Lucian, o caso foi um pouco diferente. Ele seria o animal favorito dos vampiros, mas ainda um animal. Nascido em um cativeiro e acostumado com suas correntes, não digo que ele encontrava felicidade nem grandeza em sua vida, mas não tinha nenhum propósito ou entendimento de como o mundo realmente funcionava, mas isso era algo que mudaria em breve. Victor, neste período, tinha uma filha sangue puro, ou seja, nascida do relacionamento entre 2 vampiros. Seu nome, Sonia. Desde a primeira vez que Lucian e Sonia se encontraram, alguma coisa aconteceu entre eles, uma atração fatal que nenhum deles resistiria. Os 2 sendo imortais e convivendo no mesmo castelo, não demorou para que se tornassem amantes, se escondendo nos locais mais obscuros do local para se encontrarem. Eles seriam socialmente o mais longe possível nesta sociedade. Ela, uma sangue pura e mercadora da morte, com aspirações para um assento no conselho, e filha de um dos vampiros mais fortes e influentes de todos os tempos. Um outro, um servo trancado, que é utilizado como ferramenta por seus mestres. Ainda que seja o primeiro dos Lycans, na sociedade dos vampiros, isso não significa muito. Os 2 mantêm este romance secreto por muito tempo, o bastante para se casarem de forma secreta e para que Sonia ficasse grávida de Lucian, o que é um fato mais interessante do que se pode pensar. Isso, pois, nunca depois tivemos algo parecido com este acontecimento. Também pouco tivemos casais, vampiros e Lycans. Alguma coisa especial existiu na genética do casal que possibilitou essa gravidez acontecer. Seja um material único de alguma das partes, ou anos de tentativa, ou até mesmo que o bebê nasceria não vivo, ou um híbrido perfeito, as possibilidades são inúmeras, assim como o motivo de ter acontecido. Depois de um encontro com a sua amada, o historiador Andreas Tanis descobriu o relacionamento entre os 2, e tendo em vista o ódio de Victor pelos Lycans e seus parentes, devido à ideia de pureza de sangue e superioridade dos vampiros, e principalmente com a filha dele,
os dois acabam fazendo um trato com o vampiro. Ele daria a chave para a coleira de Lucien e Sonia desistiria de seu cargo no conselho. Os colares colocados nos Lycans rodeiam os seus pescoços com espinhos de prata para o lado de dentro, os impedindo de tornar a sua forma de batalha, uma vez que se o fizessem, seriam perfurados e, possivelmente, mortos. Em uma noite onde os nobres viajavam para o castelo, a carruagem destes fora atacada por um bando de lobisomens. Os Death Killers entraram em combate com as feras, assim como um mortal que consegue lutar contra as feras. Ainda assim, isto não é o suficiente. É quando Lucien tira sua coleira e enfrenta seus familiares, tudo para salvar Sonia, expondo que ele tinha a chave para Victor. Aqui vemos o poder que Lucien poderia ter em sua forma de lobo, que é muito maior do que um lobisomem normal. Assim como já o vimos lutar contra outros vampiros imortais, ainda que em sua forma humana, ele é extremamente capaz e ainda com o tempo desenvolveria uma grande resistência, até mesmo à prata, podendo ser o segundo mais forte entre as duas raças de Lycans e lobisomens, mas com certeza o mais forte dos Lycans. Se você já assistiu o vídeo até aqui, significa que você gostou do conteúdo. Então, eu peço que você dê aquele like, comentário e também se inscreva no canal. Ajuda muito no desenvolvimento de melhores materiais para saber o que vocês estão gostando para poder continuar fazendo cada vez mais. O mortal que ele encontra no ataque é chamado de Raze. Este é o mesmo que consegue combater os lobisomens, ainda que apenas um mortal, que terá um papel muito importante em toda a série, assim como também será o segundo em comando de Lucien por séculos. Lucien, ainda que tenha um certo status com os vampiros devido a ser o animal favorito de seu dono, é ainda um Lycan e é punido severamente com chicotadas. Isso para servir de exemplo, ainda que Victor diz que foi bondoso, pois a punição deveria ter sido a morte. Tanto punição quanto seu amor por Sonia faz com que Lucien saia do programa mental dos vampiros e comece a organizar os Lycans. Ele faz um grande discurso para que os Lycans também queiram um pouco mais do que os vampiros oferecem, ao mesmo tempo que está tentando fazer com que Sonia venha com eles. Os Lycans, ainda que capazes de pensamento e organização, aparentemente são um pouco mais primais e irritados do que os vampiros. Isso é demonstrado em muitas partes, ainda que isso pareça da maldição dos lobos como um todo. Lucien tenta organizar eles ao mesmo tempo que essa raiva parece o afetar menos, assim como a maioria das fraquezas de sua espécie. Toda esta raiva e descontrole dos Lycans aparentemente tem uma explicação em William, que foi atacado por um lobo que estava com a doença da raiva. Isso também explica o seu comportamento completamente insano e destruidor que vemos em muitos momentos. Não seria de se surpreender que os Lycans, de uma variação dos lobisomens, também tivessem essa mesma falha. O primeiro dos Lycans consegue reunir os seus homens para um levante. O plano é de escapar e então juntar forças com outros lobisomens selvagens e atacar a fortaleza dos vampiros, conseguindo então a liberdade dos Lycans e a parada da caça dos lobisomens. Lucien consegue se libertar em conjunto com um bom número de Lycans, se escondendo profundamente nas florestas, onde teriam a proteção da natureza e dos outros lobos. Ainda tem planos para libertar os demais que ficaram com a sua amada. Isso mostra como ele não pensa apenas nele, mas no bem do seu povo ou do povo que ele criou, já que se sente responsável pela transformação deles em Lycans. O seu maior conflito seria com os vampiros e como foi tratado por eles na sua época de servitude, só aparentemente principalmente pelo tratamento dele com Sonia. O primeiro dos Lycans inicia o seu plano a retornar para o castelo e consegue chegar ao quarto de Sonia. Só que, na fuga, o casal é emboscado pelos Mercadores da Morte e por Victor. Lucien é detido por vários vampiros apontando bestas para seu pescoço, até mesmo formando a simbólica coleira, e Sonia, que duela com seu pai e até mesmo deixa ele na beira da espada, aprende que ela teria um filho com um Lycan. O vampiro então ganha vantagem e o casal vai para a prisão. Os dois são capturados pelos vampiros e agora serão utilizados como exemplo. O conselho insiste que os dois sejam mortos para servirem de exemplo no que poderia acontecer se esse tipo de coisa voltasse a se repetir.
o que faz um caso muito forte por ser a filha de um dos anciões e um dos primeiros da sua nova espécie. Sonia é executada por exposição à luz do sol, enquanto Lucian é obrigado a assistir. Os seus gritos de dor preenchem o vazio do castelo, e é assim que morre um herói. A saga de Anjos da Noite quase nunca teve heróis de verdade. Sempre tivemos seres sobrenaturais ou geneticamente modificados, buscando o melhor para si ou para sua espécie, enquanto esta é um parasita social. Os protagonistas não buscam pela paz ou pela salvação de forma altruísta, geralmente, e sim são forçados a tomar decisões para se salvarem e o melhor para o seu grupo. Lucian, até este momento, poderia ser até um tanto heróico, mas agora se torna um vingador. Ele quer a vingança e o extermínio de Victor. Ainda que possa no futuro mudar um pouco, ele agora quer lavar em sangue. Ao ver a sua amada naquele estado e com a lua cheia acima de sua cabeça, se transforma e ataca todos à sua volta. É neste momento que consegue o amuleto de Sonia, que tem grande importância, e foge para as muralhas. Aqui vemos quanto o Lycan tem resistência muito maior do que já vimos em qualquer outro. Ele aguenta ter o seu corpo perfurado por prata por muito tempo e até mesmo ejetar projéteis de seu corpo, coisas que nem mesmo William se demonstrou capaz. Além de uma grande resistência, consegue bater de frente com Victor, o que não é um feito pequeno. Com grande esforço, enquanto era alvejado, chega aos muros e uiva para sinalizar os demais lobos. Neste momento, um ataque que juntou lobisomens e Lycans acontece. As defesas dos vampiros tentam segurar as criaturas, mas os números são muito grandes para esses. E é a primeira vez que vemos tantos deste modo organizados. O primeiro dos Lycans vai direto à fonte dos problemas, os anciões. Só que Victor entra em seu caminho, e os dois têm uma luta muito feroz. E ainda que se utilizando da fraqueza da luz do sol, Lucian consegue se tornar vitorioso no confronto, o colocando como alguém extremamente forte neste mundo. Pouquíssimos vampiros conseguem sair vivos deste embate, e este é o mais próximo que vemos dos vampiros sendo totalmente exterminados. Nem mesmo o Purgo do futuro consegue chegar tão perto do que este primeiro ataque de Lycans e lobisomens. Como o maior líder dos Lycans já visto, Victor e os demais fazem uma campanha para fazer com que pareça que Lucian, a pior pessoa de todos os tempos, montando a imagem perfeita de um inimigo para seus esquadrões de mercadores. Nos próximos séculos, Lucian perde muito espaço para os vampiros. A sua espécie nos tempos modernos estão à beira da extinção. Aparentemente, a tecnologia e novos costumes não foram favoráveis aos Lycans, mas sim aos vampiros. Aquela vitória dele foi grande, mas os vampiros refizeram seus números e voltaram às trevas. Entre os grandes acontecimentos, duas coisas são importantes. A primeira é que Lucian consegue um acordo com um mercador da morte chamado de Craven. Eles acordam em dizer que Lucian foi destruído e assim conseguiriam uma tomada de poder. A segunda é que consegue uma aliança com um historiador, que faz ele ter uma vida um tanto mais confortável, ao mesmo tempo que conta os segredos dos vampiros e também cria as novas armas para eles, entre elas as balas UV. Conforme os vampiros ganhavam a guerra, os Lycans e o seu líder trocam de estratégia. Sabiam que suas fraquezas eram muito grandes para ganhar a guerra de forma direta. Por isso, precisavam de uma arma para finalizar o confronto de uma vez por todas. Essa arma seria um híbrido, um ser capaz de ter as forças das duas espécies e nenhuma de suas fraquezas. Para conseguir tal façanha, precisam encontrar o descendente de Alexander Corvinus, que tenha herdado a anomalia em sua forma dormente, sendo assim capaz de transformar em uma combinação perfeita das duas raças. Isso pois Alexander seria o pai dos imortais, e também do primeiro vampiro e lobisomem. Ele teria se infectado com um vírus, e essa anomalia se adaptou e o tornou imortal. Ele teve um filho mortal, e este, tanto como seus descendentes, se perderam no mundo, e estes poderiam ser capazes de se transformar em híbridos. Em um momento de abertura de coração, Lucian fala com Michael que a guerra seria de Victor, ele que durante 6 séculos tem sistematicamente eliminado os Lycans
E por isso, este confronto precisa terminar. E creio que fazer um híbrido seria o modo dele se tornar, ou pelo menos encarnar, a criança nunca nascida entre ele e Sonya. O líder dos Lycans consegue pessoalmente uma amostra de Michael enquanto em confronto com Selene, que o reconhece parcialmente. Os dois entram em um pequeno confronto, mas o maior objetivo dele é conseguir a amostra de sangue do Corvinus, ou Corvin. O teste de sangue dá positivo, então a caçada por Michael começa. O pai dos Lycans coloca seus melhores agentes para seguir a Mercadora da Morte e conseguir seu espécime de volta. Kraven tem um encontro secreto com ele para discutir o andamento dos planos de ambos. Demonstra que dentro destes anos, ele se torna muito mais político do que nunca, usando as armas de seu maior inimigo contra ele mesmo. Isso também demonstra que Lucian não é apenas um insano buscando por vingança de todos os meios possíveis. Demonstra que pode socializar e também fazer sacrifícios pela causa. Ao finalmente conseguir capturar o descendente de Corvinus, ele tenta mostrar que a guerra entre as duas raças é algo forçado atualmente por Victor e o seu comando, principalmente agora que os Lycans conseguem se manter civilizados. Michael também vê a tragédia de Lucian pelas memórias da infecção. Em um outro encontro com Kraven, o quebra-cabeça se monta. Lucian deseja destruir Victor, é uma vingança simples, e deseja fazer um acordo com o novo líder dos vampiros, neste caso Kraven, para traçar uma trégua entre as duas espécies. É aqui que temos que começar a pensar no que realmente ele estaria planejando. Se desejaria fazer essa utopia com os vampiros, ou seria um meio de conseguir favores dentro das linhas inimigas. As intenções dele no primeiro filme eram a destruição total e vingança. Muito tempo se passou e criou um grande laço com seus Lycans, e agora parece querer proteger a todos eles. E talvez querer se tornar um híbrido, e talvez espalhar essa fórmula com todos seus outros irmãos. E se fazerem mais poderosos que os vampiros, pois realmente duvido que ambas as espécies poderiam viver em paz por muito tempo. Enquanto tem a conversa com Kraven, os vampiros estão armando um ataque, e quando ele sai para o confronto, é baleado pelo vampiro pelas costas. As novas balas de nitrato de prata que entraram na sua corrente sanguínea, munição que foram feitas pelas amostras de munição UV usadas pelos Lycans para tentar equalizar o jogo, ao mesmo tempo que cai pelas mãos daquele que teoricamente teria o derrotado há muitos anos atrás, agora o faz de verdade. Isso tudo é quase poético de como acontece, principalmente pois o seu amuleto ficaria com Selene, uma outra filha de Victor, que um dia teria uma filha com alguém que já foi um Lycan, que ele mesmo transformaria, como diria George Lucas, com poesia, rima. A munição utilizada entra diretamente no sangue, e por isso a resistência que ele tem ao material fica diminuída, assim como a sua capacidade de expelir os projéteis de seu corpo. Neste estado entre a vida e a morte, consegue convencer Selene a morder Michael e terminar o processo de transformação dele, o tornando o primeiro híbrido conhecido. E novamente, como as coisas são cíclicas neste mundo. Fora Lucian que transformou Michael, tendo então seu DNA, e agora Selene, que é uma filha de Victor, finaliza sua transformação, novamente voltando para a criança nunca nascida que ele teria com Sonya. Seria então Michael, o híbrido, a continuação indireta de seu legado, e depois Eve. Lucian morre neste campo de batalha. Seus objetivos nunca seriam totalmente cumpridos. A única coisa que consegue é sua criação e, com a ajuda de Selene, também a destruição de seu maior inimigo, Victor. A única aparição de Lucian agora seria com um corpo. Ele foi uma das figuras principais para todos os acontecimentos deste mundo. Até mesmo a transformação de Marcus em um híbrido é apenas um dominó no que ele tentou fazer pelos Lycans. No último filme da franquia até o momento, o Blood Wars, vimos a transformação de Marius em um Lycan com poderes de híbrido. Talvez fosse isso algo parecido com isso que Lucian conseguiria. É difícil saber se ele conseguiu se tornar um híbrido total, é muita especulação. Nós não vimos uma criatura se transformando num híbrido fora Corvinus, né? Além do filho dele que
fica na dúvida o que teria sido essa criatura. Mas eu creio que ele conseguiria se transformar em algo parecido com Marius, naquela transformação dele de Lycan. Ainda assim, eu acho que seria muito mais forte, porque o Lucian aparentemente é o Lycan mais forte de todos, perdendo apenas, assim, na questão de lobos, apenas para o William. Então eu acho que ele seria, com essa transformação, possivelmente um dos seres mais fortes deste universo, com toda certeza. Ele nasceu como o primeiro de sua espécie, muito mais forte em controle de qualquer outro lobo antes dele, e até mesmo de William, enquanto o poder a comparação ainda pode ser colocada no primeiro lobisomem. O fim dele mostra que guerreiros e seres podem ser colocados em fins trágicos, até mesmo sem muito glamour, mas o mundo de Wonderworld continua girando. As criaturas que nele habitam continuam as suas guerras. O legado de Lucian continuará. Fora ele que transformara Michael, que teve uma filha com Celine, poético demais, como diria George Lucas, e tem uma continuação pequena em Nive, já que creio que um pouco do seu código genético ainda esteja na garota pela variação Lycan que Michael teve. Ele, infelizmente, foi um herói trágico, um anti-herói, um antagonista, mas, acima de tudo, um grande líder, talvez o maior líder dos Lycans já tiveram. Ainda que Marius exista, Marius conseguiu tudo um pouco mais pelas sombras de Lucian do que qualquer outra coisa. Afinal de contas, estamos falando do primeiro dos Lycans.